Tão rápido já. Tão rápido. A paz de Cristo seja com toda a igreja. Uma boa tarde. Que Deus vos abençoe grandemente. Em nome de Jesus, amém? Sejam bem-vindos. Uma boa tarde. Que Deus vos abençoe. Vocês conseguem me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Não está saindo? Não, olha muito claro. Está mudo? Tá. O som está saindo? Ele tá travando. Travou. A paz de Cristo, boa tarde. Consegue me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Responde, por favor, sim ou não. Tá ouvindo? Amém. Amém, irmã Evelyn. É porque ontem eu fiz uma live e eu preguei a mensagem do Senhor do início ao fim. E quando eu fui ver o término da mensagem, a minha live, ela saiu sem som nenhum, sem áudio nenhum. A mensagem está aqui, salva aqui na plataforma, mas está sem áudio nenhum. Então por isso que eu estou perguntando a vocês, antes que eu comece a mensagem, para que não aconteça como ontem, foi uma batalha espiritual terrível ontem. Porque estava tudo perfeito, como das outras vezes anteriores. Mas ontem o áudio não saiu em nenhum momento. Eu preguei a mensagem, quase 30 minutos de mensagem, e para mim estava tudo bem, tudo perfeito, mas o áudio não saiu. Então todos vocês estão ouvindo bem? A Evelyn sinalizou que sim, está ouvindo. Os demais irmãos estão ouvindo? Por favor, me respondam, por gentileza. Todos vocês conseguem me ouvir? Amém, irmão Roberval. Amém, grato. Obrigado pela colaboração. Obrigado. Amém. Então, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. O meu nome é Luiz, para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos falar de uma palavra poderosa, uma palavra viva e eficaz, uma palavra que tem o poder para transformar o pecador de dentro para fora. Amém? Uma palavra a qual ela vem direcionada do Espírito de Deus para nossas vidas. Amém? O homem não é nada, o homem não faz nada, se do céu não lhe for dado. João capítulo 3, versículo 27 diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém? Então, meus irmãos, eu peço a vocês que podem pegar suas Bíblias, para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor, para que possamos juntos lermos, a palavra do Senhor, para que não fique somente nas minhas palavras. Amém? Em nome de Jesus. Você que pode pegar a sua Bíblia, por gentileza, pega a sua Bíblia. Irmão Luiz, eu não posso pegar minha Bíblia. Amém, não tem problema. Então ouça com atenção a palavra do Senhor. Ouça o que a palavra do Senhor irá falar aos nossos corações nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém? Uma coisa que eu sempre digo aqui nas minhas lives, e por onde eu passo também ministrando nas oportunidades, que a igreja de Cristo, ela vive pela palavra. A base da igreja é a palavra. Uma igreja que não tem palavra, ela está morta espiritualmente. Uma igreja que não tem a palavra, ela está fraca, doente espiritualmente. Porque Jesus venceu o diabo no deserto usando a palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Então a base da minha vida e a base da sua vida, porque nós somos a igreja de Cristo, o templo do Deus vivo, tem que ser a palavra. Tem que ser a palavra. Não tem como ser outra coisa. Tem que ser palavra. Amém? E hoje vivemos uma geração aonde muitos estão correndo atrás de profecias, de profetas, daqueles que revelam, daqueles que interpretam sonhos. Mas quando na verdade
A base da igreja de Cristo Jesus, o ressurreto, o Filho do Deus vivo, é a palavra de Deus. Amém? Ah, irmão Luiz, então você está dizendo que você não crê em profecias, em revelações? Eu creio, é bíblico. Mas isso são dons do Espírito. Isso são dons. Jesus não venceu o diabo no deserto, o tentador, com dons. Ele venceu com a palavra. Porque ele é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra viva, encarnada. Amém? Então os dons existem e são bíblicos. Deus usa para profetizar? Usa. Deus usa para revelar? Usa. Mas é quando ele quer e na hora que ele quer. E ele usa quem quer. Não é como temos visto por aí afora. Hoje, Deus está falando a cada esquina. Deus está falando na boca de muitos. Não é assim. Não é assim. Amém? Devemos atentarmos para isso. A igreja vive pela palavra. A igreja vive pela palavra. E a igreja também morre pela palavra. E a igreja será salva pela palavra. Amém? Em nome de Jesus. Então eu queria deixar esse breve comunicado aqui para vocês que estão aqui ouvindo. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo de engano. Estamos vivendo um tempo de manifestações de espírito enganadores. Porque já é chegada a última hora. Ainda não é a mensagem. Amém? Já é chegada a última hora. E o diabo sabe muito bem que o fim de todas as coisas está próximo. Então o império das trevas tem trabalhado incansavelmente para poder causar engano, para trazer engano para a humanidade. E o alvo de Satanás não é aqueles que estão no mundo. O alvo de Satanás não são os ímpios, aqueles que estão no tempo da ignorância, que não conhecem a Deus. O alvo do diabo é a igreja. É a igreja. Porque os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos líderes, os falsos pregadores, aonde é que eles se ajuntam? Aonde é que eles se apresentam? Não é no mundo, mas é na igreja, é no meio do povo, para poder enganar. Amém? Homens que vêm vestidos como ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores. Homens que parecem ser piedosos. Homens e mulheres que parecem que são serem cheios do Espírito de Deus, mas na verdade não conhecem a Deus. Então, meus irmãos, vigiai. Vigiai. Por que eu estou falando isso? Porque muitos irmãos e irmãs estão rejeitando a palavra do Senhor, estão ignorando a palavra do Senhor, estão fazendo pouco caso com a palavra de Deus, e estão dando crédito, carta branca, para profetas, para profecias, para revelações. Hoje se tornou comum, se tornou normal revelar. Se tornou normal revelar hoje. Abriu a boca, revelou. Esse é o homem de Deus. Essa é a mulher de Deus. Mas espera aí. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João, por meio do Espírito Santo, disse: Filhinhos, não credes em todo espírito, mas antes provai-o, para ver se procede de Deus. E aí? Então, queridos, tenham muito cuidado. Não vá atrás de profetas, não vá atrás de profecia, de revelações, não vão atrás daqueles que interpretam, não vão. Vão atrás da palavra, vão atrás da Bíblia. A maior revelação para o homem é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela nunca te enganará, ela nunca te confundirá, ela nunca causará confusão na sua mente. E o que temos visto hoje no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Confusões, mentes perturbadas. E aí? Amém? Então temos que termos cuidado. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Porque já é chegada a última hora, já foi falado. O mestre está voltando. O rei está voltando. E se a nossa vida não estiver edificada pela palavra, se a nossa vida não estiver fortalecida pela palavra,
seremos enganados. Seremos enganados. Amém? Então, queridos, é só uma palavra de alerta para que você vigie. Você vigie. E uma coisa que eu tenho reparado muito em muitas lives por aí afora, eu fico observando, né? A palavra de Deus, como foi dita, ela é rejeitada. Muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Você pode reparar em uma live aonde a prioridade é a palavra, aonde o foco é a palavra. Você pode contar quantas vidas tem. Você pode contar quantas almas. Eu não digo números, porque Cristo não morreu na cruz por números. Ele morreu para salvar almas. Almas. Amém? Então vemos que quando a palavra de Deus ela é anunciada, o diabo fará de tudo para que o homem não se achegue à palavra, para que o homem não ouça a palavra, porque a palavra diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Quem é a verdade? Aqui, ó. A verdade é isso aqui, ó. É a palavra, é Cristo. É Cristo. É Cristo. Amém? É Cristo. E aí você vê lives de profecias, lives de revelações, lives de adivinhações. Aí você vê assim, ó, quantas vidas tem, ó. Ó, muitas. Muitas. Irmão Luiz, você está com inveja? Não, querido. Não, não é isso. Não é isso. Eu só estou expondo aqui o que é uma grande realidade. É que hoje, essa geração, muitos não querem compromisso com a palavra do Senhor. Muitos não querem. Não querem viver a palavra, porque muitos dizem, mas é muito difícil viver a palavra. É muito pesado. Mas não é assim. Amém? Não é assim. Então, live de revelação, live de profecias, ó, tá cheio. Cheio. Estão revelando tudo, CPF, documento, RG, placa de carro, endereço, rua, estão revelando tudo. Estão vendo anjo em tudo quanto é lugar. É rajada de línguas estranhas. E aí eles dizem o quê? Esse é de Deus. Essa é de Deus. Cuidado, meus irmãos. Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. A árvore não se conhece pelas folhas. A árvore pode até ter folhas boas, bonitas, verdes, frondosas, mas a árvore se conhece pelos frutos. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, é um alerta aqui. É muito importante falar isso porque você não ouve isso. Você não ouve isso. Graça e paz, irmã Daniela, boa tarde, seja bem-vinda, amém? Você não ouve isso mais, é difícil. Por quê? Porque muitos não querem pregar a verdade. Porque não gera isso aqui, ó. Pregar o evangelho não gera isso aqui, ó. Pregar o evangelho de Cristo não gera benefícios. Não gera lucros. Não gera lucros. Entendeu? Não gera. Porque o evangelho, ele confronta o pecado. O evangelho de Cristo, ele confronta as práticas da vida errada que não convém a Deus. Jesus sempre pregou assim. Sempre ensinou assim. Amém? Então eu estou falando isso aqui para vocês ficarem atentos. Não se iludam com títulos. Não se iludam com movimentos. Roda-roda, pula-pula. Não se iludam com rajada de línguas estranhas. Não. Não. Observam os frutos. Eles estão com a mesma coisa. Os frutos. Só muda a vida. Observam os frutos. Amém? Os frutos. Homem de Deus e mulher de Deus se conhece pelos frutos. É muito importante falar isso aqui. Amém, queridos? Porque tem muitas pessoas que estão ficando frustradas por revelações, por falsas revelações, falsas profecias. Tem muitas que estão abandonando o evangelho
culpando a Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com o negócio. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Como eu disse, já é chegada a última hora. Já é chegada a última hora. A trombeta vai soar. Amém? O arrebatamento vai acontecer. Nós temos que estarmos ligados, firmes em Cristo, na videira verdadeira. Esse é o tempo. Não caio. Eu já falei isso aqui em algumas lives minhas, já preguei sobre isso. Não caio nas lábias de falsos pastores. Não caio nas lábias de falsos profetas. Fujam deles. Mateus 7,15. O Cristo, o Messias, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Acautelai-vos. O que significa acautelai-vos? Fugi-vos. Saiam fora. Não ouçam, porque não vem de Deus. E essa geração a qual estamos vivendo hoje, a geração da revelação, a geração da profecia, a geração a qual Deus nunca falou na Bíblia como está falando agora. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Tenha muito cuidado. Eu vou falar de novo aqui, eu já falei aqui em outra live que eu já fiz. No meu perfil aí da minha página tem alguns cortes das minhas lives. O diabo, ele imita os dons do Espírito. O diabo e os demônios, eles imitam os dons do Espírito. Ou seja, o diabo também prega. O diabo profetiza. O diabo revela. O diabo ora, fala em línguas estranhas. Cuidado. Tenham muito cuidado. Amém? Tenham muito cuidado. Lembra quando Moisés foi à presença de Faraó junto com o seu irmão Arão? Está lá em Êxodo isso. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. E Deus tinha dado uma ordem para que ele fizesse um sinal diante de Faraó, se Faraó endurecesse o coração. E o que Arão fez? Lançou a vara, o cajado que estava em suas mãos ao chão. E quando lançou ao chão, aquele cajado, aquela vara, se transformou em quê? Você lembra? Em uma serpente. Amém? Glória a Deus. Mas aí, os feiticeiros, os magos de Faraó, fizeram o quê? Lançaram ao chão também os seus cajados, porque eles tinham uma vara também em suas mãos. Lançaram ao chão também e se transformaram o quê? Em serpentes também. E aí? O diabo não imitou os dons do Espírito? Só que tem um detalhe. A serpente de Deus engoliu a serpente de Faraó. Amém? Entendeu, meus irmãos? Isso aqui é muito sério. Então vigia. Nem toda profecia, nem toda revelação é de Deus. Cuidado, meus irmãos. Não desprezeis a profecia, diz a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retém o que é bom. Temos que examinar. Amém? Eu não ia falar isso aqui. Mas eu senti no coração de passar isso aqui para a igreja. Para você que está ouvindo isso. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Uma boa tarde. Que Deus vos abençoe. Meu nome é Luiz. Você que pode pegar a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de 1 Tessalonicenses. Amém? Você que começou a curtir aqui o criador da live, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Você que está curtindo aí, que Deus abençoe da mesma forma, grandemente. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Você que não pode pegar a sua Bíblia, você que não tem, não há problema. Eu peço que você ouça a palavra de Deus. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 1. Tema da mensagem é santificação ao Senhor. Vou repetir. Tema da mensagem: santificação ao Senhor. Amém? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim:
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamo-nos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Amém? Versículo 3. Versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Versículo 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 7 agora. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porquanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Santificação ao Senhor. No versículo 1 a palavra diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamo-nos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, recebeste o quê? A palavra, o ensinamento de Cristo. Amém? Que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Qual é a maneira que convém andar e agradar a Deus? Em santificação. Amém? Assim também andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Oh glória! Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Quais são os mandamentos do Senhor Jesus? Vamos voltar aqui em Mateus. Mateus capítulo 22. Versículo 36. O fariseu pergunta a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos do Senhor. Que venhamos a amar a Deus em primeiro lugar, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, nossa alma e nosso pensamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o meu próximo, o teu próximo como a ti mesmo. Amém? É isso que a palavra está nos ensinando. Agora versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, prostituição significa coisa mundana, coisa impura, impureza. Tudo aquilo que não convém a Deus. Tudo aquilo que não agrada o Espírito Santo de Deus. Prostituições, obras da carne, desejos da carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, desejos inflamados da carne. Então existe uma vontade de Deus para a minha vida, meus irmãos. E existe uma vontade de Deus para a tua vida. Existe uma vontade de Deus para a igreja, para o povo dele. Qual é? Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. A vossa santificação. Amém? Santificação. Essa é a vontade de Deus. Ah, irmão Luiz, mas Deus não quer o nosso coração? Não, querido. Deus nunca quis o coração de ninguém. Deus não é açougueiro. E Deus tampouco é cardiologista. Não. Deus quer, sabe o quê? Um coração santificado. É isso que Deus quer.
um coração santificado. E como é que se santifica? Como é que nós santificamos a nossa vida ao Senhor? No livro de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus ele diz assim, após orar por seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus está dizendo que o que santifica o homem, o que santifica a mulher, o que me santifica e o que te santifica é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus santifica, mas espera aí. Como é que eu vou santificar a minha vida? Com a minha Bíblia assim, ó, desse jeito, ó, fechada, empoeirada. Como é que eu vou santificar a minha vida aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 somente? Não vai dar certo, querido. Quando a palavra diz santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Significa que nós temos que meditar na palavra, ler a palavra. Quanto mais meditamos na palavra, quanto mais buscamos conhecer a Deus na palavra, nós somos santificados de dentro para fora. A nossa mente é santificada, os nossos olhos são santificados, o nosso falar é santificado, o nosso coração é santificado, os nossos membros são santificados. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Então, a igreja de Cristo é uma igreja que vive santificada. A igreja de Cristo é uma igreja que se santifica. A igreja de Cristo, ela não vive nas práticas da prostituição, nas práticas das impurezas, nas práticas do pecado, do engano. Não. Porque no versículo 3 a palavra diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então eu quero fazer uma pergunta para você aqui hoje. Como está a sua vida ao Senhor? Você tem santificado a sua vida ao Senhor? Ou você tem vivido nas práticas das prostituições? Ou você tem vivido nas práticas do adultério? Ou você tem vivido nas práticas da pornografia, das masturbações? Você tem vivido nas práticas do engano, dos desejos da carne? Porque, como foi dito, existe uma vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. E é a santificação. Por que eu estou falando isso aqui? Porque um dia, outrora, no passado, eu não vigiei e voltei para o pecado. A minha vida não estava em santificação, mas a minha vida estava em prostituição espiritual. Como assim, irmão Luiz? Eu não estou entendendo. Eu já falei sobre isso, mas vou repetir aqui, para vocês que não sabem. Houve um período na minha vida que eu não vigiei e voltei para as práticas mundanas. Masturbação, pornografia, era frequente. Deixei de orar, deixei de ler a Bíblia. O que a palavra diz? João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós deixamos de ouvir a palavra, deixamos de ler a palavra, meditar a palavra, deixamos também de sermos santificados pelo Senhor. Então foi isso que aconteceu na minha vida. Eu me afastei da santificação e entrei por um caminho errado e vivi um período assim, terrível, longe da presença do Senhor. Mas existia uma vontade de Deus sobre a minha vida. E qual era? A santificação. Mas eu não tinha força para sair daquele pecado. Eu não tinha força. Até que um dia, o Senhor Deus de Israel, pela infinita misericórdia, me concedeu graça, me deu forças e me libertou, para que eu viesse a sair do pecado. E eu comecei a santificar a minha vida, eu comecei a consagrar a minha vida ao Senhor, em oração, em jejum. Amém? A minha alma estava presa por legiões de pombagira da prostituição, a ponto de eu estar sonhando com as mulheres dos filmes pornográficos. Mas não eram as mulheres, eram demônios materializados, transfigurados naquelas mulheres. Isso aqui foi muito sério, foi uma batalha espiritual tremenda. Então, por isso que eu estou falando, meus irmãos, a igreja de Cristo ela é santa. Se hoje eu estou aqui, é porque a palavra de Deus me santificou e tem me santificado. É porque Deus me resgatou com um braço forte, sem eu merecer.
Deus me concedeu mais uma oportunidade. Mas o que Deus requereu da minha vida? Santificação. Renúncia. Abandono do pecado. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu não simplesmente peguei a Bíblia, vim para cá. Peraí, o que eu vou falar hoje para aquele povo? Não. Jesus, ele requereu e requer dia após dia da minha vida renúncia, santificação. Que eu venha me abster do pecado, das prostituições, de todo engano, tudo aquilo que não convém e agrada a Ele. Amém? Então essa palavra aqui, meus irmãos, é muito forte. Você não ouve essa palavra aqui em qualquer lugar. Porque não gera isso aqui, ó, lucro, benefício, não enche o bolso, não paga milhões. Amém? Mas a igreja de Cristo, ela é a mesma, ela não mudou, porque o seu Senhor é santo. Jesus não é imundo, Jesus não é sujo, ele é santo. E se ele é santo, a sua igreja tem que viver segundo a sua vontade. Santificação. E santificação. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O vaso aqui é a nossa vida. Se refere à nossa vida. Amém? Que cada um de vós, eu e você, saiba possuir o seu vaso, a sua vida, em santificação e honra. Olha aí, ó. Santificação e honra. Honrando a Deus com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com o nosso meio de vida. Amém? Orando a Deus, honrando a Deus com a nossa vida de oração, nossa vida de jejum, nossa vida de meditação na palavra. A nossa vida tem que honrar o Senhor. Mas como é que eu vou honrar a Deus se eu não estou vivendo uma vida em santificação? Se eu estou vivendo segundo o curso desse mundo? Se eu estou vivendo fazendo... Se eu estou vivendo segundo a vontade da carne? Não vai dar certo. Amém? Não vai dar certo. Então, existe uma vontade de Deus para a minha vida. E existe uma vontade de Deus para a sua vida. E qual é? A vossa santificação. Amém? Você que não tem vivido dessa forma, um conselho que eu te dou: se santifique. Santifique a sua vida ao Senhor. Tira dos teus olhos tudo aquilo que não convém a Deus. Abandone esses pensamentos mundanos. Abandone do teu coração esses desejos carnais. Abandone dos teus lábios essas palavras torpes. Tira dos seus ouvidos tudo aquilo que não convém ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. É tempo de santificação, meus irmãos. É tempo de santificação. Amém? E a palavra está dizendo aqui, ó, em 1 Tessalonicenses, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, a sua vida, em santificação e honra. E muitos irmãos estão desonrando a Deus, usando a sua vida, o seu vaso, não para a santificação, mas para a prostituição, para as coisas da carne, se embaraçando com o pecado, com as coisas desse mundo. E o Espírito Santo de Deus não se agrada disso. Porque a Bíblia é o manual do homem e da mulher para que não se perca, para que não entristeça o Espírito Santo, para que não ande segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E vai continuando aqui a mensagem. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então temos que viver com a nossa vida, o nosso vaso de santificação e honra. E não na paixão da concupiscência. O cristão não pode viver nas paixões carnais, desenfreadas. O cristão não pode viver como vivem os gentios, que não conhecem a Deus. Os gentios são os ímpios, os incrédulos. Uma vez, outrora, eu era gentio. Eu não conhecia a palavra. Vivia no tempo da ignorância. Achava que tudo que eu fazia, eu era dono do meu nariz, eu podia fazer. Mas quando a palavra de Deus me alcançou e Jesus me revelou a sua vontade para a minha vida, a partir daquele momento, queridos, eu não pude mais viver segundo os meus pensamentos. Não.
mas segundo a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? A vossa, a nossa, a minha, a tua santificação a Ele. Amém? Em nome de Jesus. Como eu disse, tem muitos irmãos aí, ó, que estão dentro das igrejas, estão pregando, estão aí orando por vida, impondo as mãos na cabeça de muitos. Isso aqui é muito sério. Tem título, cargos, posições, mas não estão vivendo uma vida santificada ao Senhor. Não estou aqui apontando, não estou aqui julgando. Eu estou dizendo um fato que é real, que é verdade. Porque tem muita hipocrisia hoje no meio da igreja. Tem muitas pessoas, desculpa a expressão, arrotando santidade, batendo no peito e dizendo que é santo, santo, santo. Mas por detrás dos bastidores estão vivendo uma vida em prostituição, nas concupiscências da carne. Amém? Mas a palavra de hoje para a nossa vida é santificação. Santifique-se ao Senhor vosso Deus, porque Ele é santo. Amém? Versículo 7. Porque não nos chamou Deus, olha só, não foi o homem que nos chamou, não foi o pastor, não foi o bispo, não foi o missionário, não. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amados, entendam isso. Eu e você não fomos chamados para viver na imundícia do pecado. Eu e você não fomos chamados para viver na imundícia das obras da carne. Eu e você fomos chamados para vivermos em santificação ao Deus de Israel, ao Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Olha só, isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Eu faço uma pergunta aqui para você que está ouvindo a mensagem. O que você tem escolhido viver na sua vida? Em santificação ao Senhor ou na imundícia do pecado? O que você tem escolhido? Santificação ou imundícia? E aí? Porque o nosso Deus é santo. E importa que sejamos santos em toda a vossa maneira de viver. Amém, meus irmãos? Isso aqui é muito sério. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto, atenção, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Olha só. Quem despreza isto o quê? A santificação. A santificação. Não despreza o homem. Se você não quiser dar crédito a essa palavra, você não está me desprezando. Não. Porque eu não sou nada. Eu necessito de me santificar a cada dia diante do Senhor. Eu não sou nada. Se você quiser rejeitar essa palavra, você não está rejeitando a mim. Mas atenção. Porquanto quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus. Se você despreza a santificação na sua vida, você não está desprezando o homem, você despreza a Deus. Que nos deu também o seu Espírito Santo. Olha aí. E aí? E aí? O que você escolhe? Aceitar viver a santificação a Deus ou desprezá-la? O que você escolhe? Eu vou escrever aqui o que eu escolho, ó. Vou escrever aqui. Ó. Santificação. Eu escolho a santificação. Amém? Porque, meus irmãos, só quem caiu, só quem voltou para o lamaçal do pecado, um dia estando na presença e não vigiou e caiu, sabe quão terrível é viver sem a presença de Deus. E eu sou uma delas. Eu sei o quanto é terrível viver sem a presença de Deus. É terrível, irmão. E eu vou ser bem sincero que eu vou falar aqui. Eu não quero mais isso por nada na minha vida. Por nada.
Pode soprar o vento. Eu estou falando isso aqui não é com hipocrisia, não, porque o Senhor conhece o meu coração. Estou sendo bem sincero. Amém? Estou sendo bem sincero, bem verdadeiro com vocês. Eu sou o que eu sou no meu dia a dia aqui. O que eu estou sendo aqui. Amém? E eu tenho colocado diante de Deus em oração. Que pode acontecer o que for. Eu posso viver o que for. Mas eu não quero voltar para onde o Senhor me tirou. Eu quero permanecer nele. Em oração, se santificando, buscando a presença, se enchendo do Espírito Santo, observando as Escrituras e se esforçar cada dia para permanecer no caminho da obediência, no caminho da verdade. Amém? Essa palavra aqui, eu preguei ela ontem. Lembra no início? Quem está comigo do início aí? Que eu falei que eu preguei uma mensagem ontem, quase 30 minutos ou mais um pouco, e o áudio, não saiu o som, sem áudio. Aí a minha esposa chegou aqui na porta, abriu um pouquinho e falou assim, ó, tá sem som a live. Eu já estava quase no final. E essa live que eu preguei ontem foi esse tema, santificação ao Senhor. Ela está aqui na minha plataforma. Ela está sem som. E o que significa, meus irmãos? Batalha espiritual. O diabo não quer de forma alguma que o homem e a mulher ouçam a palavra de Deus. A palavra verdadeira, a palavra genuína, a palavra que tem poder para libertar. A palavra que tem o poder para endireitar os passos tortuosos do homem. A mesma palavra que eu estou anunciando aqui, eu anunciei ontem. Mas ela saiu sem áudio. Conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Respondam por gentileza. Coloca aí amém, sim. Em nome de Jesus, por gentileza. Amém. Obrigado, irmã Jane. Obrigado. Então, meus irmãos, é batalha. O diabo não quer que a palavra seja pregada. Essa palavra foi muito forte quando eu preguei ontem também. Por quê? Porque santificação é um assunto, é um tema que está escasso no meio da igreja. Está escasso no meio da igreja. Não se fala mais em santificação. Não se fala mais em santidade. Não se fala mais em renúncia. Não se fala mais em abandonar o pecado. Não se fala mais. Estão assim, ó. As igrejas estão assim, ó. Pode falar de tudo. Pode pregar tudo. Mas só não pode pregar contra o pecado. Só não pode pregar santificação. Só não pode pregar renúncia. Isso aqui é muito sério. Amém? Isso aqui é muito sério. E essa palavra hoje, ela veio para o teu coração. Santifique-os na palavra. Santifica a tua vida pela palavra. Santifica a tua vida pela oração. Santifica a tua vida jejuando. Santifica a tua vida a Deus. Santificação. A palavra para hoje é santificação. Porque a palavra diz no livro de Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Santificação. Não tem meio termo, não tem atalho. Eu vou repetir aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A igreja de Cristo, ela é santificada. A igreja de Cristo, ela é lavada. A igreja de Cristo é remida no sangue do Cordeiro. A igreja de Cristo, ela não vive na prostituição desse mundo. A igreja de Cristo não vive nas prostituições que o mundo oferece. Não.
Não. Amém? Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. A nossa santificação. Santificação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A nossa vida é um vaso. E o vaso, ele serve para ser cheio. Mas cheio de quê? De pecado? De imundícia? De prostituição? De impureza? Não. O vaso é para ser cheio do azeite, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, a sua vida, em santificação e honra. Então o cristão tem que andar com a sua vida santificada, honrando a Deus, com suas atitudes, pensamentos, amém? Com suas obras. A igreja de Cristo, entenda uma coisa, ela não desonra o seu Senhor. Não desonra, mas quando a igreja peca, quando o crente peca, desonra a Deus. Isso aqui é muito sério. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então a igreja não tem que viver como os gentios que não conhecem a Deus, na paixão das concupiscências, nos desejos inflamados da carne, embaraçado com esse mundo caído pelo pecado. Não. Entenda uma coisa, meus irmãos. Adão, lá no princípio, no Éden, Adão, enquanto obedecia a Deus, Adão, enquanto estava na posição a qual Deus queria que ele estivesse, Adão vivia em santificação a Deus. Adão era santo. Ele tinha uma vida santificada, porque ele era santo. Assim como Eva também. E o que fez Adão e Eva perderem a santificação? Raciocine sobre isso. Atente para isso. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. O que levou Adão e Eva a perderem, a deixarem de ser santos, a perderem a santificação diante de Deus? O pecado. O pecado. A desobediência, o engano. Então você imagina dois seres espirituais que não conheciam o pecado, que não conheciam a imundícia, o engano, mas por conta da desobediência ao Criador, perderam a santidade, perderam a pureza. E hoje, como é que está a igreja hoje? A maioria, não todos, mas a maioria, a santidade está longe, a pureza está longe, a essência está longe. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Muito sério. Como eu disse, é uma palavra que nos traz isso aqui, ó, benefícios. Uma palavra que não enche o bolso de muitos. Uma palavra que muitos não querem pregar. Porque é muito mais fácil eu vir aqui e pregar bênção, prosperidade, um evangelho light, de portas largas, um evangelho de facilidade, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem santificação, um evangelho aonde dizem que Deus só quer o teu coração e está tudo bem. Um evangelho onde cantam, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não é assim, queridos. Não é assim. Deus, ele quer do seu povo santificação. Santificai-vos ao Senhor vosso Deus. Santificai-vos. Porque o nosso Deus é santo. E importa que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Deus é santo. Deus não é profano. Deus não é imundo. Deus não é sujo. Não, querido. Deus é santo. E se Deus é santo, importa que a sua igreja seja santa. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Deus é santo, meus irmãos. E a igreja de Cristo tem que ser santa. Ela tem que se santificar.
e não viver nas prostituições desse mundo corrompido pelo pecado. Reflitam sobre essa palavra e se santifiquem a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a palavra para esta tarde. Santificação ao Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus. Lembre-se que existe uma vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Santificação. Em nome de Jesus. Amém? Tem algum irmão aqui, alguma irmã que se encontra afastado do Evangelho, que quer renovar a sua aliança? Irmão Luiz, eu ouvi a mensagem e o Espírito do Senhor falou ao meu coração e eu quero renovar minha aliança, eu quero viver uma vida santa diante de Deus, eu quero me santificar ao Senhor, eu quero retornar para os caminhos. Eu quero orar por você. Me chama aqui no bonequinho aqui embaixo. Eu quero orar por você aqui na janelinha, em nome de Jesus. Amém? Irmão Luiz, eu só ouço a palavra, mas eu quero abrir o meu coração, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Eu quero orar por você também. Me chama aqui na janelinha, em nome de Jesus. A palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Amém? E esse é o tempo, queridos. Jesus Cristo está voltando. Não é tempo de ficar longe do Evangelho. Não é tempo de ficar longe de Cristo. Não é tempo de viver na imundícia das prostituições desse mundo caído. Mas é tempo de santificação. Santificação ao Senhor. Santificação. Amém? Eu sou bem sincero, sou bem transparente. Eu não vim aqui para pedir seu Pix. Eu não vim aqui para pedir que você deposite um valor na minha conta. Não. Eu não vim aqui para bater meta. Eu não vim aqui para poder pedir seguidores. Não, querido. Eu vim aqui somente para vos anunciar qual é a vontade do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida. É versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Eu só vim aqui para isso. Porque eu não vejo vocês como números. Como eu sempre digo, vocês são almas pelas quais Cristo morreu na cruz, deu a sua vida para salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? A minha preocupação é com isso aqui, ó, que está dentro de cada um de vocês, a sua alma. Porque existe duas eternidades, a qual a alma seguirá. A sua alma irá seguir, e a minha. Uma, a eternidade com Cristo na glória. A outra, a eternidade com o diabo e os demônios no lago de fogo e enxofre, aonde será despejada a taça da ira de Deus naquele dia. Será terrível. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, a minha intenção, a minha preocupação é essa. É vos anunciar o Evangelho da verdade. É vos anunciar a palavra do bom mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E a partir de agora, Deus não tem ninguém por inocente. Se você não sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida, a vossa santificação, que vos abstenhais, que vos afasteis da prostituição desse mundo caído, agora você sabe. Então, quando você sabe a verdade, Deus não tem ninguém por inocente. Amém? Reflita sobre isso, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram a palavra, que Deus vos abençoe. Você que curtiu a live, você que começou a seguir o perfil Luiz Alberto, que Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Você que está pedindo uma oração aqui, passa lá no meu PV aí da plataforma, deixa a mensagem lá. Amém? Em nome de Jesus. Vou terminar aqui essa mensagem, porque não é por muito falar. Eu creio que o Espírito Santo falou em vidas aqui. Amém? Um beijo no coração de vocês. A paz seja com todos. Amo vocês em Cristo. Até a próxima. Fui.